Quem já está certo para as eleições é o PSOL, que já lançou inclusive candidato, espera outros apoios, mas já tem o seu candidato para a prefeitura nas próximas eleições. O PSOL apresentou como candidato o advogado Flávio Lazarotto, que dá o prazer da sua presença aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Flávio, tudo bem? Bom dia a todos, aos ouvintes da Intersom. Primeiramente agradecer esse convite, né, que é muito importante para a democracia, dar acesso a todos os partidos, né, para apresentar suas propostas, candidatos ou ideias. Flávio, o pessoal tem como grande estrela aqui em São Carlos, ouvi isso até de você numa entrevista que você deu para o nosso Jornal da Intersom, a ex-vereadora Julieta Lui. E o partido, historicamente, veio de uma dissidência, né, ou boa parte dele, de pessoas que eram do PT antigamente. Como é que está o pessoal hoje? O que é que o pessoal tem como orientação para fazer? Qual é a constituição do partido hoje, Flávio? Exatamente, o PSOL é formado, né, por dissidentes do PT, é um partido de esquerda e que não concordaram, né, com essa desviada do PT, né, essa saída da esquerda praticamente não, a saída da esquerda do PT. Hoje ele tem a mesma ideologia da direita, exatamente a mesma, que é a defesa do capitalismo e do neoliberalismo a qualquer custo. Então, as pessoas que primeiramente defendiam propostas do PT que eram de esquerda, viram que o PT, ao chegar no poder executivo, não foi defender essas propostas, né? Então eles saíram e montaram o PSOL. E hoje o PSOL continua lutando pelas propostas iniciais do PT, que foram abandonadas, que é uma inversão de prioridades, né? Voltar a política para a população e não para o capital. Há uma esquerda e uma direita definida hoje ainda, Flávio? E é possível governar hoje com uma esquerda contra capitalismo, né, contra ações capitalistas? É possível hoje ainda? Eu acredito que sim, porque o capitalismo está chegando num limite, né? E isso a gente pode ver no resto do mundo aí. A Grécia, a Primavera Árabe, a Espanha. Então está chegando num limite. E o que se fala hoje na Europa, né? Novamente a população vai ter que ajudar os bancos a se recuperarem. A gente nunca ouve que vai ter empréstimos para ajudar a população, né? Toda vez que tem alguma crise, a crise é para os bancos e não para a população. População que o Brasil não atingiu essa crise, porque na verdade o Brasil já continua em crise, né? Sempre esteve em crise, continua a gente passando fome. Está aí a Bolsa Família para provar que o país está em crise, né? Não que não seja necessária, é obrigatória, mas que seja uma bolsa provisória, enquanto não se alcança um projeto social que não necessite mais dessa bolsa, mas não está em busca desse projeto social. Então o capitalismo está no seu limite, né? E nós buscamos um governo que busque uma aproximação social, não deixe essa diferença social que tem no Brasil, que é muito grande. Então não precisamos de uma revolução armada. A gente acredita que podemos conseguir isso via política, porque a população está precisando disso, está querendo isso também, a gente nota no mundo inteiro, e está chegando no Brasil também, está chegando na América. Como é que está o partido em São Carlos, Flávio? O pessoal hoje tem quantos elementos? Vem com chapa completa? Daqui a pouco a gente vai falar sobre apoios, mas como é que está o pessoal constituído hoje na cidade? Olha, o pessoal hoje está bem forte, né? Comparado a 4 anos atrás, a gente estava um pouco mais fraco, mas está reforçado. Nós temos candidatos a vereadores, de 8 a 10 candidatos a gente vai inscrever. Estamos aguardando ainda
posição do PSTU, né? Mas nós temos candidatos de várias posições sociais aqui na cidade. Nós temos candidatos porteiro no fórum, seu Gene, nós temos a Julieta Lui, que é uma força enorme, como professora, temos mais 3 professores, o Dito, o Moisés, nós temos alunos da USP, alunos universitários, nós temos engenheiro ambiental, o Dante é uma promessa crescente aí na cidade, é um nome crescente, porque ele tem feito um trabalho muito bom com os estudantes, com a juventude, tem movimentado a cidade aqui com os movimentos sociais, né? O movimento do transporte da tarifa zero, tem outros candidatos aí com movimento feminista, então está bem diversificado. Os candidatos do PSOL estão bem diversificados. É difícil estruturar um partido, como você está dizendo assim, dissidente de um outro, quando o outro é governo na cidade ou não? Ou isso não... Olha, fica difícil para o PSOL estruturar, primeiro pelas propostas do PSOL financeiras, né? Que não aceita o financiamento de qualquer empresa, empresário, como todos os outros. Então, o financiamento normalmente é feito pelos próprios militantes, né? Mas em relação à dissidência, fica difícil porque muita gente desacredita hoje na esquerda, porque quando quem se dizia de esquerda chegou no poder, manteve a política que já estava, na defesa do neoliberalismo, na defesa do capitalismo, né? Como disse o Maluf, eu do lado do Lula sou comunista, né? Ou seja, eu nunca teria coragem de ajudar banqueiros e indústria automobilística como o Lula fez. E isso elogiando o Lula, né? Não foi fazendo uma crítica, ele quis dizer que o homem sabe trabalhar para o capitalismo. Então fica difícil a gente colocar as ideias que antes era colocada por um partido que esqueceu, né? Mas o pessoal tem uma força aqui na cidade. A Julieta Lui todo mundo já conhece, a honestidade dela, o trabalho dela, sabe que ela ficou 16 anos como vereadora e se manteve com os mesmos ideais, defendendo os mesmos ideais, não foi para outro lado, né? Então isso ajuda muito o pessoal. Só uma discussão um pouco mais talvez filosófica, ideológica, e talvez até trazendo uma dúvida que eu como eleitor, né, eu até tenho. Você vem mencionando aí, né, da falência do capitalismo, a qual eu concordo, né, que na atual circunstância eu vejo que o capitalismo tem que se renovar, tem que passar por uma reforma. Eu acredito que grandes instituições bancárias, como diversas que nós temos no país, né, e no mundo, né, são globalizadas, não podem ser tão grandes como são, né, uma vez que elas quebram, né, quase que o mundo inteiro é afetado, né. Então, mas eu vejo essa crítica ao capitalismo na dimensão das corporações, né, e você também vem falando talvez de uma nova ideologia, uma nova reforma, uma nova ordem, né, e eu acho que essa é a grande dúvida de um eleitor, por exemplo, quando ele fala do PSOL. O que o PSOL vai trazer? Ele vai mudar essa ideologia? Qual é a ideia do PSOL? Vamos dizer que vocês assumam a presidência, tá? Nós vamos trazer uma discussão aqui mais ideológica. Qual que seria a atitude do PSOL? Né? Em termos, é uma coisa mais socialista? Vocês mudariam o neoliberalismo? Qual que seria essa perspectiva do pessoal e trazendo isso para São Carlos no caso de uma prefeitura, né? Quais são as primeiras mudanças que vocês fariam, né, nesse quadro que hoje está bem estabelecido e que vai precisar de profundas mudanças, e mudanças que são, de certa forma, muito difíceis de ser feitas. Vou até fechar um pouquinho mais o leque, né? Não sei se eu fiquei claro, como a eleição mais próxima é a eleição municipal, então eu pergunto a você, Flávio, né? Desde a prefeitura, o que é que o pessoal pensa em fazer dentro dessa linha de filosofia que o Greg colocou aí? Tá. Olha, é uma pergunta difícil, né? Sim. Claro, porque
é meio filosófica mesmo, ou política mesmo, né? Mas eu creio que é uma dúvida, viu? Claro, sim. Eu estou externando uma dúvida que eu tenho de um futuro eleitor, né? O PSOL é um partido socialista. É um partido socialista, realmente, né? Ele defende ideologias socialistas, né? E é claro que fica muito difícil você implantar o socialismo num país como o Brasil, né? Mas a cultura do capitalismo fica difícil você chegar e querer implantar. Eu acho que isso ficaria um pouco difícil assim de imediato, né? Mesmo numa prefeitura seria impossível, não há possibilidade de um município ser socialista diante de um país capitalista. Mas a gente pode primeiro explicar um pouquinho o que é o neoliberalismo, bem por cima, né, para a gente, dentro do prazo aqui, mas o que é o liberalismo? É o Estado mínimo, né, que é o que está pretendendo, e aqui em São Carlos está bem demonstrado, como no país todo, a terceirização de todos os serviços do Estado, né, é o Estado mínimo. Então eu pergunto, se o Estado tem que ser mínimo, por que nós precisamos pagar impostos? Vamos pagar só para as empresas, então, né? Vamos pagar a saúde, vamos pagar a educação, vamos pagar as estradas e não pagamos impostos. Os impostos vão servir só para manter os políticos, então? É isso que é o Estado mínimo? Né? Eles não querem mais fazer serviço nenhum. Então, e por que o neoliberalismo? Porque isso já aconteceu uma vez e acabou com a quebra da Bolsa em 29. Né, voltou ao Estado patriarcal, né? Então, neoliberalismo porque é o novo, estão tentando implantar novamente esse sistema que é o Estado mínimo, de todos não ter mais serviços, não prestar os serviços à comunidade, que seria educação, saúde, segurança. Então, e isso está acontecendo no Estado de São Paulo, no município, né? A educação está sendo terceirizada, a saúde já foi terceirizada, né? Tem um mínimo aí, mas já foi. O que pode ser feito em São Carlos nesse sentido? Desterceirizar os serviços essenciais, que é obrigação do município, da prefeitura. A saúde está praticamente toda terceirizada. Aqui em São Carlos, 60% da população já possui plano de saúde privado. Então a prefeitura tem que oferecer plano de saúde para 40% da população e mesmo assim o faz mal. Eu já tive lá em 2002, quebrei o pé e tive necessidade, fiz uma cirurgia, tive necessidade de fisioterapia. Não existe fisioterapia, eu não sei se hoje existe alguma, mas eu acredito que não, no município, que seja municipal mesmo. E aqui eu fui fazer, que era terceirizado, eu ficava com uma lâmpada vermelha no pé lá, depois eu fiz particular e vi a diferença. Então, não tem que ter diferença para o pobre e para quem tem que pagar. Esse é o grande diferencial do socialista. Não pode ter diferença para quem tem dinheiro e quem não tem. Né? E para